Já estamos nos últimos 7 anos do fim? A Bíblia fala dos últimos 7 anos do fim. Se realmente houve um acordo de paz, eu acredito que esse ainda não é o grande acordo profético que dará o gatilho para o início do cronômetro final. Mas também não podemos afirmar que não seja, porque nos bastidores da geopolítica há coisas que nós simplesmente não sabemos. Mas pense comigo. Se por acaso esse acordo for o acordo, então restam apenas 7 anos de 2025 a 2032. Serão 42 meses, 1.260 dias. Os primeiros 1.260 dias serão marcados por uma falsa paz. Mas os últimos 42 meses serão os piores dias da humanidade. Dias em que o anticristo se revelará e mostrará a que veio. Marca da besta, controle total, submissão completa ao falso Messias. Quem não obedecer será caçado, cancelado, e não poderá comprar nem vender. Nada será físico, tudo será digital, tudo conectado, tudo vigiado pelas redes do anticristo. Agora eu te pergunto, você acha que já estamos nos últimos 7 anos do fim? Ou esses são apenas sinais de que esse dia está muito mais próximo do que imaginamos? Você já parou para pensar que o maior engano do fim dos tempos não será o mal, mas a falsificação do bem? Que o mundo não vai rejeitar o Cristo verdadeiro por odiá-lo, mas por abraçar um falso Cristo, uma cópia perfeita criada para enganar até os olhos espirituais mais experientes. Um ser que não vem do inferno com chifres e fumaça, mas com o brilho de uma estrela, com a voz de um Salvador, com o olhar de quem promete paz. Mas por trás desse brilho, há o abismo. Hoje, nós vamos falar sobre ele. A figura mais misteriosa e perigosa que já caminhou pelas páginas da profecia. O Anticristo. Para entender o Anticristo, primeiro a gente precisa olhar para o contraste. Porque o mal, por si só, não cria nada. Ele apenas imita. O Anticristo é isso. Uma imitação profética, uma falsificação tão bem arquitetada que vai se apresentar ao mundo como o próprio Messias prometido. Cristo desceu do céu, enviado pelo Pai. O anticristo sobe do abismo, liberado pelo inferno. Um veio em humildade, montado num jumentinho. O outro virá em glória falsa, montado sobre o sistema das nações. Um foi rejeitado pelos homens. O outro será aclamado por multidões. Um recebeu a coroa de espinhos. O outro receberá a coroa dos reis da terra. É o reflexo invertido do Evangelho, a sombra tentando ocupar o lugar da luz. Mas antes dele aparecer, o palco precisa estar montado. E a Bíblia mostra que o mundo não será pego de surpresa. Ele será preparado. O primeiro sinal é político. Uma reconfiguração global, que lembra os dias do antigo Império Romano. 10 reinos, 10 alianças, 10 nações unificadas, sob uma só voz. Esse será o solo fértil para o surgimento de um líder carismático, visto como o salvador da humanidade. Mas o segundo sinal é ainda mais sutil e mais perigoso. É a apostasia. A palavra vem do grego e significa abandono. Mas não é o abandono físico das igrejas. É o abandono da verdade dentro delas. As igrejas continuarão cheias, mas cheias de doutrinas que massageiam o ego. Um evangelho sem cruz, um Cristo sem arrependimento, uma fé sem santidade. É o tipo de solo perfeito onde o falso Messias pode florescer.
E então, o protagonista das trevas entra em cena. Não surge do nada, ele emerge. Emerge de um abismo espiritual profundo, um lugar onde a luz de Deus não penetra. Ele vem com uma sabedoria sobrenatural, um poder que ultrapassa a lógica humana e um magnetismo que arrasta multidões. Mas a marca definitiva desse engano é um ato, um milagre que o mundo inteiro vai presenciar. Ele morre e ressuscita. Não uma ressurreição divina, mas uma falsificação profana. Uma paródia blasfema do maior milagre de Cristo. E quando o mundo vir isso, vai se prostrar diante dele. O planeta inteiro vai se unir em torno da sua figura. Religiões vão se fundir. Nações vão se ajoelhar. E a mídia vai proclamar: a humanidade encontrou seu Redentor. Mas esse Redentor não veio do céu. Ele veio do abismo. Depois disso, a ascensão dele será implacável. Primeiro, ele destrói seus inimigos políticos. Depois, elimina o sistema religioso que o impulsionou, porque ninguém pode dividir o trono com ele. Então ele se senta no templo. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Ali, ele declara abertamente: eu sou Deus. E o mundo, já cego pela idolatria, acredita. O domínio dele se estende por 42 meses. 3 anos e meio de poder absoluto, sustentado pelo engano, pela idolatria e pela sedução espiritual. Durante esse tempo, o sistema global alcança o ápice. Economia, tecnologia, política e fé, tudo centralizado em uma única figura. O homem que o mundo verá como o Salvador, mas o céu verá como o Destruidor. Mas o relógio de Deus continua marcando. E o tempo do impostor tem hora para acabar. O clímax chega em Jerusalém. O anticristo reúne as nações do mundo. Milhões de soldados, máquinas e armas marcham contra a cidade santa. O objetivo é simples: apagar Jerusalém do mapa. E quando parece que tudo está perdido, o céu se move. Uma escuridão sobrenatural cobre o campo de batalha. O som das armas silencia. O medo toma conta dos corações. E então, o firmamento se rasga. Uma luz que os olhos humanos nunca viram atravessa o céu. Cristo volta. Mas agora, não como cordeiro. Ele volta como leão. E a voz que ecoa não é de súplica, é de autoridade absoluta. O falso Deus cai sem resistência. O poder das trevas é esmagado. E o mundo inteiro vê em um único instante a diferença entre o Criador e a cópia. Durante 42 meses, o anticristo reina como se fosse invencível. Mas diante da glória do verdadeiro Cristo, ele se desfaz como fumaça ao vento. Porque no fim, não há comparação possível. Um veio do céu, o outro do abismo. Um deu a vida pelos homens, o outro tira a vida dos homens. Um reina pela verdade, o outro pelo engano. E quando a luz verdadeira aparece, toda falsificação desaparece. O anticristo ainda não foi revelado, mas o espírito dele já está agindo em cada mentira que veste a máscara da fé, em cada mensagem que troca arrependimento por conforto, e em cada coração que prefere o brilho do mundo à glória do céu. A pergunta é: o mundo está pronto para recebê-lo? E você está pronto para resistir?
Deixe o seu like para que mais pessoas possam entender essa mensagem de esperança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.